Caros católicos, existe uma verdade da qual não podemos duvidar, embora muitas vezes esqueçamos dessa verdade ao longo da nossa vida, afogados nas nossas questões cotidianas, nas nossas dificuldades, também nas nossas alegrias. E essa verdade da qual não podemos duvidar nem um instante sequer é que Deus age na história. Deus é realmente o Senhor da história. Ele é o Senhor da história da humanidade, desde Adão até o último filho de Adão que viverá nessa terra. É, portanto, o Senhor da história da humanidade como um todo. É também o Senhor da história de cada povo. É o Senhor da história de cada indivíduo. E essas histórias, em particular, então, as histórias dos povos, a história de um povo e a história dos indivíduos se entrelaçam e Deus vai assim governando tudo. O Antigo Testamento é uma demonstração muito clara disso. Uma demonstração muito clara porque nós temos ali a história basicamente de um povo e do povo escolhido por Deus para que dele saísse o Messias, o Salvador, como de fato saiu nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um só povo com a sua história condensada, por assim dizer, pelo próprio Deus na Sagrada Escritura. Deus que é o autor da Sagrada Escritura. Então, o próprio Deus contando a história desse povo. E nós vemos então, se consideramos o Antigo Testamento, como é uma constante a ação clara de Deus. Nós vemos a fidelidade de Deus de um lado, a infidelidade, a inconstância do povo judeu do outro, a sua variabilidade, a sua instabilidade. Nós vemos como Deus abençoa esse povo em tantas e tantas ocasiões. Vemos ao mesmo tempo como Deus castiga o povo judeu em tantas e tantas ocasiões igualmente, em diferentes níveis. E castiga para o povo se dar conta de seus pecados, em particular da sua traição em relação a Deus, abandonando o único Deus, o verdadeiro Deus, pelos ídolos, pelos deuses feitos de metal, de pedra. Deus então castiga o povo judeu, que era o seu povo no Antigo Testamento, para que o povo se desse conta de seus pecados e voltasse então a Deus. Os castigos são para o bem do povo. E se nós prestarmos bastante atenção na história sagrada no Antigo Testamento, nós poderemos constatar que o pior castigo que Deus pode dar, que Ele deu ao povo judeu e que Ele pode dar a um povo, é deixar o povo abandonado à sua própria vontade corrompida. Como para uma pessoa, como para um indivíduo, o pior castigo que Deus pode dar aqui na terra para alguém é como que abandonar a pessoa ao seu próprio pecado. Que ela viva no pecado sem incômodo, praticamente, sem remorso de consciência. Mas se Deus chega até ao extremo desse castigo tremendo, é para que, chegando até o fundo do abismo, o indivíduo veja como aquilo é absurdo, como aquilo é errado, como aquilo é uma mentira,
e como aquilo é um mal, para que então finalmente se volte para Deus. E assim também para com os povos, o pior castigo que Deus pode dar, como dissemos, é abandonar um povo a si mesmo, a sua própria vontade corrompida. São Paulo também o diz na Epístola aos Romanos, diante daqueles mais abomináveis pecados cometidos contra a castidade, que Deus os abandonou aos seus próprios caprichos. Caros católicos, nós podemos, com prudência e com justiça, segundo nos parece, dizer que pouco a pouco, diante das nossas iniquidades do Brasil como povo, dos brasileiros como povo, que Deus está nos abandonando aos nossos próprios pecados. Nós temos então, uma vez mais, essa tentativa de ampliar o aborto, porque infelizmente o aborto, em vários casos, já está aprovado em nosso país. Quer dizer, o assassinato de um inocente indefeso, totalmente indefeso, já está aprovado em nosso país em inúmeros casos, e agora querem então estender a possibilidade desse homicídio até os 3 meses de gestação, até as 12 semanas. Deus vai abandonando-nos na medida em que nós, como povo brasileiro, como sociedade, como nação, nos obstinamos em nossos pecados. Faz décadas, efetivamente, que se procura, pelos mais diversos meios, pelo legislativo, por normas técnicas no executivo, ou ainda por decisão do poder judiciário, aprovar o aborto. Faz décadas, pelo menos 20 anos, que eu mesmo acompanho mais de perto essas tentativas. E se até hoje, caros católicos, o aborto não foi ampliado ainda mais em nosso país, devemos reconhecer, com humildade, com penitência, que é por pura misericórdia de Deus. Não é por mérito nosso como povo brasileiro. Se pensarmos em méritos nossos como povo brasileiro, infelizmente devemos dizer que são poucos méritos ou quase nenhum, que pensemos, caros católicos, em nosso país diante de Deus, em nosso povo diante de Deus, em nós brasileiros como povo diante de Deus. O indiferentismo religioso que permeia todo o nosso povo, toda a teia da nossa sociedade. O sincretismo religioso, indo além do mero indiferentismo religioso, a mistura das religiões. Não só a afirmação de que todas são boas, de que se é possível se salvar em qualquer uma delas, isso se acredita na salvação, mas a mistura mesmo das religiões, o sincretismo. Como nós, como povo, vivemos a religião para nós mesmos, para nos agradar, para nos sentir bem, para justificar o que fazemos, muito mais do que para agradar a Deus. Como nós, como povo, prestamos um culto, muitas vezes indevido a Deus, com tantos
E aqui, para falar simplesmente da verdadeira religião, a católica, claro, quantos abusos, infelizmente, do culto prestado a Deus, quantos abusos, quanta falta, às vezes, de afirmação clara da fé e da moral no culto prestado a Deus, quanta falta de reconhecimento da infinita majestade de Deus, do soberano domínio de Deus sobre nós e sobre todas as coisas. Um culto claramente insuficiente, se não às vezes, até mesmo, infelizmente, ofensivo a Deus. Quantos erros na fé, com a negação de dogmas, por exemplo, a Eucaristia ou dogmas marianos, para citar apenas alguns. Se pensarmos em nós brasileiros como povo, como estão nossas famílias, os casamentos, os matrimônios, o divórcio já totalmente incorporado, assimilado nas mentalidades dos mais profundos das almas. A contracepção, nem se fala, evitar os filhos. Como se menciona Deus ainda constantemente no nosso país, mas como cada um quer, como cada um entende, como cada um quer que Deus seja. Uma invocação, às vezes, puramente exterior, ou puramente sentimental, ou simplesmente por costume. Como Deus é relegado, no fundo, a uma esfera totalmente privada, ou tratado simplesmente como, no final das contas, como um grande arquiteto do universo. Não um Deus que se revelou Ele mesmo a nós, que estabeleceu e fundou uma religião, que nos deu mandamentos tão claros, em que enviou o seu próprio Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, para nos salvar. Tudo isso é, infelizmente, o mais banal na nossa sociedade brasileira, sem falar no carnaval agora permanente em que vivemos, a corrupção mesmo em relação à justiça, a desonestidade, o desprezo pela vida do próximo, com tantos homicídios em nossa pátria, uma justiça frouxa diante dos crimes contra os homens e ainda mais contra Deus. Se pensarmos em nossos méritos como povo brasileiro, infelizmente devemos reconhecer que estamos bem mal. Se até hoje Deus não nos entregou totalmente, não nos abandonou totalmente aos nossos pecados, é por pura misericórdia dele e por intercessão de Nossa Senhora, em particular sob o título de Nossa Senhora Aparecida, pois assim é a padroeira do Brasil. Caros católicos, diante dessa situação toda e da iminência desse alargamento do aborto, não falo de aprovação porque já está aprovado o aborto, esse alargamento absurdo, ainda mais absurdo do aborto, reconhecendo que Deus pode permitir como castigo para nós, para que cheguemos ao fundo do poço e nos demos conta do mal e da malícia. Mas ainda assim devemos procurar agir, devemos procurar fazer a nossa parte, é evidente. Não devemos pensar, bom, nós merecemos ser abandonados aos nossos pecados, então não façamos mais nada, claro que não. Devemos agir. Devemos procurar fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, procurando cada uma a conversão sincera, a sua conversão sincera em primeiro lugar. Sem isso,
não se agrada a Deus, se volta ao mesmo ponto. Evitar o pecado e as ocasiões de pecado, as ocasiões voluntárias de pecado. Procurar agradar a Deus como Ele quer ser agradado. A religião que Ele nos deu, a verdadeira, com o culto que Ele nos deu, com os mandamentos que Ele nos deu, com as santas leis que Ele nos deu. Devemos então procurar agir nas esferas em que cada um pode o seu trabalho, aqueles que têm possibilidades de agir ordenadamente, em esferas mais amplas, se possível, ordenadamente. E podemos ainda pensar também, além de tudo que já dissemos em nossa sociedade, nas escolas, nas formações, na formação que aí se recebe, e nas leis, quantas leis iníquas contrárias à lei de Deus. E vemos então, nessa tentativa atual de se ampliar o aborto até os 3 meses, até as 12 semanas, os mesmos argumentos de sempre. Nós vemos a vida reduzida, a formação ou não de um dado sistema humano, sistema nervoso. A vida não se reduz a um sistema no corpo humano. Vai muito além disso, inclusive, para esse sistema ser formado, é porque já existe nesse pequeno ser em formação um princípio que ordena tudo isso. Esse princípio é a alma, que é o princípio da vida. Vemos ainda aquele outro velho argumento: as mulheres ricas podem abortar em segurança e as pobres não. Como se então houvesse aqueles que pudessem roubar em segurança, sem correrem risco, serem presos ou punidos. E então nós dissemos, então todos podem roubar. Vamos aprovar isso. Não é preciso impedir que os outros roubem em segurança, que sofram as consequências do mal que fazem. Ou ainda aquele velho argumento: meu corpo, minhas regras. Evidentemente não se trata de um só corpo ali, é um outro corpo dentro do ventre, do útero da mulher. Mas consideremos, por absurdo que fosse ainda, o mesmo corpo. Não há ninguém, pelo menos por enquanto, em sã consciência, que admita que cada um pode sair por aí fazendo o que quer com o próprio corpo, que cada um corte sua própria mão, seus pés, suas pernas. Não, seria absurdo, e se tentaria impedir isso de algum modo. Então são argumentos claramente irracionais e insuficientes. Ou ainda, a mulher deve poder escolher se engravida ou não. De fato, ela pode escolher casar ou não, abster-se ou não do ato dentro do matrimônio. Claro, aí já em acordo com o marido, de acordo com aquilo que aceitou ao casar. Diz então que deve poder fazer o ato que leva à gravidez, engravidar só se quiser ou continuar só se quiser. Então, um mundo sem responsabilidade pelos próprios atos. E dizem que assim deve ser porque, do contrário, haveria desigualdade com o homem. E que não escolheram nascer mulheres e com as consequências disso. Com efeito, não se escolhe nascer mulher ou homem, como também ninguém escolhe a família em que nasce, o país, a condição socioeconômica e tantas outras coisas que cada um de nós não pode escolher ao nascer.
Alguém escolheu por nós. Esse alguém é Deus. E nós devemos aceitar e viver bem a partir disso, da escolha que Deus fez por nós. Precisamos aceitar e viver bem a partir disso, sem fazer o mal, com aceitação, com conformidade com a realidade, em conformidade com Deus. No final das contas é isso, é uma inconformidade com a vontade de Deus, uma inconformidade com o ser. E Deus é o ser por excelência, eterno, perfeito, necessário. Para citar brevemente, claro, e sem aprofundar cada um desses argumentos. Nesse combate, poderiam também ser dados argumentos jurídicos, são válidos. A Constituição do Brasil defende a vida desde o seu princípio, desde a concepção. Claro que é válido. O problema é que podem facilmente mudar o direito, as leis, a interpretação delas. Porque a noção que se tem hoje de direito, de leis, é de que se pode variar conforme a vontade do povo ou de alguns. É a noção, é a concepção do positivismo jurídico. Não existe um fundamento real, objetivo da justiça, não existe uma lei natural inscrita na natureza das coisas, e a partir da qual então se fazem as leis escritas de associações, de cidades, de países. Ou então se tem uma noção deturpada da lei natural como algo que evolui. Ou ainda no nosso sistema atual de direito, os magistrados podem, pura e simplesmente, decidirem o que é bem, o que é mal, o que é direito fundamental ou não, conforme a sua própria filosofia. E assim então, caros católicos, nós vemos essa escalada do mal, do pecado em nosso país, em nosso povo, para permanecermos nesse âmbito, digamos, da família e da vida, o divórcio, a contracepção, o aborto, e por que não chegar ao infanticídio em certos países. Em certos países já se debate seriamente isso, porque só se pode matar dentro da barriga e não fora. Pouco a pouco então vamos sendo abandonados aos nossos próprios pecados, à nossa própria vontade corrompida, à nossa própria cegueira. Nós devemos, caros católicos, clamar a Deus e a Nossa Senhora. Clamemos a Deus e a Nossa Senhora. Se for o melhor para o nosso povo, Deus ouve mesmo o clamor de um só justo. Nós somos pecadores, sabemos, mas clamemos. Cabe a nós clamar. Pode ser que Deus permita que cheguemos ao fundo do poço, mas nós devemos clamar. Pode ser que Deus permita que cheguemos ao fundo do poço, para que dali saiamos com mais convicção de não voltar para lá. Às vezes nós somos tão maliciosos que precisamos disso, infelizmente. Mas façamos a nossa parte. Somos pecadores, mas clamemos. E muita atenção diante de todos esses males tão graves e tão fundamentais, que ofendem gravemente a Deus, que clamam a Deus por vingança. A morte de um inocente clama a Deus por vingança. Nos diz a Escritura de maneira clara. Diante de todos esses pecados, de todos esses que também mencionamos anteriormente,
Nós devemos ter o cuidado de não cair na armadilha do inimigo, do demônio, e pecar diante do pecado, seja pelo ódio ao próximo, seja pelo desânimo, ou qualquer outro pecado diante do mal. Não paguemos o mal com o mal, porque aí estaremos contribuindo para que o mal se mantenha e se difunda. Essa é uma grande armadilha e bastante sutil, porque diante de mal tão grande, às vezes podemos querer nos deixar levar pelo ódio ao próximo, pela falta de confiança, pela dúvida em relação a Deus como Senhor da história, por exemplo, em relação à sua graça, e assim tantos outros pecados que podemos cometer diante de males tão grandes, tão absurdos, que nos deixam verdadeiramente indignados. Isso não é o problema é o que fazemos a partir disso, o que pensamos, o que falamos, o que fazemos ou deixamos de fazer. Não cair na armadilha de pecar diante do mal, não pagar o mal com o mal, mas com o bem, clamando, fazendo o que podemos, com a firmeza devida em cada momento. Clamemos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, clamemos a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Nossa dos brasileiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.